Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Pode Migrar de 2025. Eu sou a Thalissa. Eu sou a Marina. E esse é o Pode Migrar. Gente, hoje temos um convidado especial e aí a gente vai falar por quê. E o formato vai ser um pouco diferente, né, Marina? Sim, a gente fez algumas alterações, porque estamos em quê? Ritmo de festa, né? Exatamente. Ritmo, ritmo de festa. E nada mais justo que uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante o ano inteiro, com um convidado que é muito especial pra gente, que já esteve aqui, que foi nosso primeiro convidado do Pode Migrar. Com vocês, Célio Sauer. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Célio, a gente pensou em chamar você, porque vocês estão assistindo agora, no dia 1º de janeiro. Mas esse episódio está sendo gravado, está sendo o último do ano. E o Célio foi o nosso primeiro convidado, né? A gente estreou o Pode Migrar com ele, então nada mais justo. 1º de maio também. Primeiro de Nossa, maio. verdade. O dia 1º é especial aqui. Dia do trabalho. Então, falamos sobre trabalho, Exatamente. não é? Por isso que estamos todos de branco. Nós vamos fazer aqui um trabalho de um bando. O que é? É só pra comemorar o ano novo. É só pra comemorar. Infelizmente, a gente não mexe muito com essas coisas, né, amiga? Esse só tipo pro de ano trabalho novo ainda mesmo. não. Ai, socorro, até engasguei. Então, vamos lá. Pra começar, a gente vai fazer de novo a pergunta. O script que ele já sabe de cor e salteado. Tá bem? Célio, em 2025, pode migrar? Então, a resposta talvez muda agora. Em 2025, se você está pensando em imigrar, você deve imigrar. Por quê? Ah, porque as coisas ficaram mais fáceis? Não creio. Ah, porque agora vai ser melhor. Portugal vai me recolher de braços abertos? Não creio. Ah, porque agora eu vou ganhar muito dinheiro na Europa. Portugal está se tornando um lugar onde o salário mínimo estourou para 5 mil euros? Não creio. Quem dera. Agora, se você não fizer isso na sua vida agora, talvez daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai falar assim: e como seria se eu tivesse feito? E imigrar nem sempre é bom para todo mundo. É igual um relacionamento, né? Quantas vezes você não conhecia alguém que você falou assim: esta é a última pessoa que eu vou beijar na minha vida? E depois de um tempo você estava discutindo com ela com quem ia ficar os CDs do Djavan. Então, a grande verdade é: tem pessoas que imigram e encontram em si e no local para onde foram uma verdade que as liberta, para bem e para mal. Umas falam assim: é aqui onde eu quero estar e não volto mais para o meu país de origem. Outras falam: é lá aonde eu vivia, o meu país de origem, que eu quero ficar. Então, se você tem essa dúvida, se você se pergunta: posso migrar em 2025? Eu falo que você deve migrar em 2025. Independente se for para Portugal, para onde for. Porque pelo menos lá no futuro, o seu eu do futuro vai agradecer. Ele vai olhar e falar assim: ainda bem que eu fiz isso, porque deu certo ou porque não deu. Isso mesmo, arrasou. Sempre palestrinha, né? Exatamente. Sempre dando bons discursos. Vai render um ótimo corte. Boa. Vamos lá. Nós já conhecemos um pouco da sua história. Ok. Né? Você já falou um pouco no primeiro episódio como foi a sua imigração. Se você não viu ainda e quer assistir, a gente vai colocar a entrevista completa do Célio, porque esse episódio vai ser diferente. Exatamente. A gente vai fazer uma retrospectiva da imigração, de tudo que a gente teve de atualização, de coisas boas. De todas as bombas que aconteceram durante o ano. Ou seja, vai ser só bomba. Só bomba. Tá bom, tá bom. Não Então, tem- antes de ter só bomba, Ju, faz um favor. Pede pra Maritza trazer, eu tenho uma coisa pra vocês. Ah, meu Deus. O saco preto. Que legal. Vamos lá. Tem uma bomba preta aqui pra vocês que, Ai, Deus. no final do programa, vocês vão descobrir o que é. Não, Isso que eu ia falar com a Marina não, aqui. não. Final. Tá bom. Final do programa, Tá bom. vocês abrem Tá e vão bom. descobrir o que eu tenho pra vocês.
Tá, e a gente tem que gravar com isso Agora aqui vai. e segurar a E você não ansiedade. podia avisar no final, né? Não. Agora eu vou ficar por 1h30 aqui sofrendo, olhando Você pra e quem isso. tá assistindo. Ai, meu Deus. Pra pegar audiência. Vamos falar, gente, até o final. E a Vamos lá. Thalissa me conhece, ela sabe o quanto eu sou desesperada, Tá bem. ansiosa. Foca no roteiro. Foca nas bombas. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa retrospectiva 2024. O ano começou em janeiro. Pra mim, é o melhor mês do ano. Ah, é porque é o seu aniversário. E é o mês inteiro, tá? Não é só no dia 7, é o mês inteiro. Nesse ambiente, como estávamos? Teve a extinção do CEF em outubro, Teve. né? E até o começo do ano, janeiro, ficou aquele limbo das pessoas não saberem muito bem o que vai acontecer. O CEF acabou. E AIME, todo Se mundo ia ser melhor essa confuso. mudança ou não de CEF pra Exatamente. AIMA. Tinha muitas E a RN tava expectativas fazendo boas. as renovações. Exato. Então, perceba, tava tudo repartido e descentralizado. Exatamente. É isso que poderia resumir a situação que se encontrava em janeiro. Em janeiro. Além de confusão. Eu A coloquei confusão é um aqui. negócio que sempre tem, né? Isso. Tava um pouco caos, porque tinha muita expectativa, né? As pessoas apontavam muito pra AIMA. Nossa, a AIMA vai chegar, vai solucionar a vida de todo mundo, né? Os advogados, imigrantes, todo mundo tinha aquela sensação de que talvez a mudança do CEF pra AIMA ia ser a solução, né? Exatamente. Mas, de certa forma, eu posso até dizer que foi bem-vinda a mudança do CEF para a AIMA. Foi um tanto quanto desorganizada, deixou, inclusive, os funcionários perdidos sobre as suas competências ou não. Isso era Sim. muito Então, comum, né? Nem os funcionários É um Importante sabiam. pouco que, infelizmente, não podemos dizer que ela foi apressada, essa mudança, porque já vinha sido estudada há muito tempo. Mas ela foi mal organizada. A palavra é organização, por isso que gerou confusão, ok? Sim. É mais ou menos como entrar no quarto de uma miúda de 15, 14 anos de idade e tentar encontrar o caderno da escola. Você não acha. Por quê? Porque está tudo bagunçado. É a situação que estava ali. Ah, quem vai fazer as renovações? É o IRN. Ah, então nós não fazemos mais. Como é que você marca o IRN? Não sabemos. Ah, agora é o programa, é o SIGA. Agora não tem vaga. Então, assim, desorganizado, ok? E isto é ruim. Por quê? Porque uma mudança, para ela funcionar, ela tem que ocorrer num caráter de estabilidade. Então, o que todo mundo esperava e eu acho que as pessoas esperam sempre o que é coerente e o que é certo. O governo, como um bando de gente responsável, Um gestor. vai gerir isso de uma forma estável. E, na verdade, foi um Deus nos acuda e ninguém, inclusive os funcionários, não Sabe. tinham ideia de quais eram as suas competências, o que podiam fazer, o que não podiam fazer. Então, janeiro foi essa confusão. Essa situação, né? Num resumo, na minha sincera opinião, ainda foi bem-vinda a mudança do CEF para AIMA, porque eu acredito que o CEF tinha suas dificuldades na estrutura, dificuldades inclusive humanas, no sentido de que tinha poucos profissionais, e a repartição de competências, de certa forma, vem a utilizar profissionais de outros órgãos, PJ, PSP, etc. e tal, que hoje ainda começam a trabalhar nessa, vamos botar, dificuldade, nessa situação desorganizada, mas que eu olho num caráter de futuro, 5, 10 anos, é o que é necessário. Então, não se vale a pena julgar algo nos primeiros meses. Começou errado, então significa que vai de tudo, né? Vamos supor que fosse um jovem estudante, e você está ensinando ele um ofício, certo? Um estagiário que chegou no escritório de vocês. Vai julgar ele pelas primeiras semanas? Não acho justo. Então, vamos ver como é que isto... E qual é a possibilidade que isso tem daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. E isso tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Eu acredito muito que a introdução das outras forças policiais para tratar, né, de algumas competências que antes eram da força policial do CEF, investigação, fiscalizações, amplia a capacidade que antes era reduzida. Então, antes você tinha quantos funcionários do CEF para fazer fiscalizações em empresas no país inteiro? Agora, PSP, quantos você tem? Tem no país inteiro. GNR, quantos você tem? Tem no país inteiro. PJ, Sim. tem no país inteiro. Então, você consegue aproveitar melhor das estruturas que existem, acho eu, certo? Sim, que é uma faz coisa a sentido. longo prazo que faz sentido. Faz sentido. Muito. Uma coisa também que aconteceu em janeiro é que ano passado, né, em 2023, não tinha título, né? As pessoas iam para entrevista e ficava o título, passava os 90 dias e nada. E em janeiro, a Casa da Moeda voltou a emitir novos títulos. De novo, né? Organização.
Pois é, então talvez eles estavam até aguardando mais direcionamento interno, né? Porque veio a AIMA, não sabia ali como estava funcionando. Quando as coisas de fato organizaram lá, eles voltaram a emitir. Eu costumo dizer isso tinha que ser organizado antes de fazer e não depois. Exatamente. E eles tiveram, foi o quê? 2 anos que falaram que o CEF ia ser Verdade? extinto? Dá para calcular aí, tem gente que calcula 6. 6? Nossa! A gente já estava vivendo no Brasil e aí eles ainda estavam... Então percebe que é algo que realmente assim, não é que foi feito de forma apressada, foi feito de forma desorganizada, Sim. certo? Que tempo eles tiveram? Eu costumo dizer, como é que você constrói uma casa? Você primeiro chega com os tijolos, daí joga a brita, aí vem com a madeira e tal? Não, primeiro você vai lá para uma prancheta, conversa com o engenheiro calcula o que você vai precisar de cada uma das coisas e como é que vai levantar essa casa. O arquiteto desenha a casa. Depois, talvez o que faltou foi isso. Como é que vai ser feito tudo isso? E como é que vão ficar esses títulos depois? Ah, então nós vamos ter que fazer um novo logo, uma nova forma de emissão. Então vamos fazer isto antes de fazer a extinção, para que tudo ocorra de uma forma mais suave. Sim. E não de uma forma mais brusca. Janeiro, talvez, era o momento em que essa brutalidade De maior tensão, estava né? tendo uma maior tensão. Sim. Então é isso, vamos fechar janeiro? Vamos para fevereiro. Bora lá. Fevereiro, alteração da lei de nacionalidade. E aí, o que você achou disso tudo? Porque até agora as regulamentações de fato práticas, né? Eu costumo dizer o seguinte, Seguimos sem nada. foi positivo ter as alterações. Tivemos alterações para tempo de residência, tivemos alterações para sefarditas, tivemos várias alterações que foram vantajosas, ok? Regulamentação. Regulamentação é uma coisa que sempre teve dificuldade em Portugal. Tiveram outras alterações que levaram 2 anos para ser regulamentadas, certo? E isto vem muito no interesse próprio do governo, certo? De, assim, agilizar ou atrasar essas decisões. Por quê? Porque hoje, já falando de outubro, né? Não falando propriamente de fevereiro, tem pessoas a ingressar com ações com base na lei que não foi regulamentada. Da MI, né? Da manifestação de interesse. Sim. No entanto, todavia, entretanto, o IRN tá se lascando com o negócio. Ele fala assim, ó, vem cá e mete dinheiro no meu bolso que, ó, é o que o papai quer. Lá né? na frente eu O nego. IRN tá Lá na assim, é frente eu ritmo de vejo. festa. Agora, lá na frente, o que eles fazem? E isso já aconteceu antes em Portugal. Não posso decidir. Deferido. Não, eles não indeferem. Ah, é? Só fica aberto uma Sim. lacuna. Não posso decidir. Assim, por que não? A lei foi alterada, sim, mas não foi regulamentada. Não, mas então você vai indeferir? Não, também não posso, porque ele teria direito pela nova lei. Mas como não foi regulamentada, a gente tem que aguardar a regulamentação. Ah, mas então eu vou entrar com um processo para você decidir. Não, você não pode. Por quê? Porque não sou eu que regulamento, quem regulamenta é o governo, e o governo não regulamentou. Então, torcemos para que essa regulamentação ocorra quanto Até o antes. fim Sim. do Agora, processo, né? Se não ocorrer, esses processos que hoje entram, eles entram. Sair é outra questão, certo? A pessoa fica num limbo, né? A pessoa fica num limbo, numa espera da tal da regulamentação. E aí o processo não vai nem para frente, nem para trás. Ou então até lá a pessoa conseguiu Os 5 anos, os 5 anos de verdade. e título. daí- Pode ter conseguido, mas daí vem aquela questão, né? O enquadramento, né? Aí nós entramos na discussão do momento em que foi prestada a declaração, se você tinha ou não tinha. Putz, sim. É. Então, assim, a ferro e fogo, né? Lógico, isso tudo pode atrapalhar um pouco. Então, eu costumo dizer o seguinte. Hoje, ficamos felizes pela alteração da lei nacional? Ficamos. Sim. Já é meio caminho andado, ok? Regulamentação, não veio até o momento? Pode vir? Ótimo, se vier. Se não veio, eu costumo dizer, vamos contar a parte da vitória, certo? Porque em algum momento isto vai beneficiar muitas pessoas. Ah, mas o meu caso é muito urgente hoje. Eu entendo. Infelizmente, você está sendo prejudicado, mas em compensação ao universo de pessoas que estão sendo beneficiadas, certo? O seu prejuízo ainda é menor do que os benefícios que foram criados. E por que você acha que o governo demora para regulamentar na prática essas novas mudanças? Falta de interesse, falta de prioridade? Tudo. É complicado. Eu costumo dizer o seguinte: política é uma arte.
É a arte de você fazer o que você quer, aparentando que você Tá preocupada com está a preocupado população. com outra coisa, ou de não fazer uma coisa, aparentando que você é idiota. Então, a grande verdade é, não há como dizer oficialmente o porquê que não foi feita essa regulamentação. Nós podemos entrar em diversas discussões, podemos dizer assim, não fez porque não teve tempo, não fez porque não teve interesse, não fez porque não quis, certo? Uhum. Mas, vamos ser bem francos, a política, ela é uma arte de contentar interesses. E talvez trazer essa regulamentação, nesse momento de grande fragilidade política do governo, que é um governo que não tem maioria, pode gerar tensões em outras áreas que, vamos botar assim, colocariam isso como moeda de troca. Então, pega o exemplo do orçamento de Estado, que é uma coisa que o governo precisa de algum partido que esteja ou como o segundo maior ou como o terceiro maior hoje no parlamento em Portugal para aprovar. Se não aprova, corre o risco de não conseguir se manter no governo. Sim. Então, vamos ser bem francos, temos duas forças antagônicas, no segundo lugar o PS, no terceiro lugar o Chega, com interesses bem distintos. Claro. Você tem que contentar essas ordens políticas para que você consiga governar. E é mais importante para o governo se manter como governo do que efetivamente fazer uma regulamentação. Então, de novo, para quem está assistindo, mas eu preciso muito disso. Sim, eu entendo que você precisa, mas o governo tem os interesses dele. Sim. Certo? E o governo não pode cair porque vai contentar os seus interesses. Eu entendo que você acha injusto, mas é essa a grande realidade da vida, do universo. O universo. Gestão de interesses, né? Ainda mais quando a gente está dentro desse meio da política, né? Sim. Sim. Política é uma arte onde você tem que entender que só funciona se você tem apoio. Não existe na política o homem sozinho. Eu sou o cara, eu vou lá, eu viro isso e aí eu mando. Não existe. Mas um ditador não está lá sozinho. Um ditador ele tem que manter pelo menos 3 classes. A classe policial, a classe militar e a classe burocrática. Se um desses 3 não está feliz, e é por isso que tem muita corrupção nos meios ditatoriais, Sim. ok? Se um desses 3 grupos não está feliz, ele depõe o ditador. O governo cai, certo? Então, a arte da política é se manter na política. Bem amistoso ali, amigo de todo mundo. Mantendo a aparência. Em fevereiro, nós também tivemos o primeiro marco de abertura de vagas na AIMA, que até então, com esse fim, a gente não teve. E o que a gente percebeu? Que teve nova musiquinha, né? Que antes era do CEF, que era uma musiquinha irritante, mas hoje em dia eu sinto saudades do CEF. Thank you for calling to... E você ligou para o Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Aquela voz era boa, né? Você ligou para o Serviço Agora é uma Estrangeiros mulher que fala. Agora uma mulher, ela parece meio antipática. Eu acho. Ela fala assim, então, e ela te engana, né? Ela te atende. Você ligou, mas assim... Cara, não vai rolar. Não. Parece aquelas meninas que iam no Rodrigo Faro. Rodrigo, hoje não. Hoje não, Faro. Eu lembro. Então, foi a primeira vez que a gente teve abertura. Fevereiro, mais alguma coisa? Acho que foi, né? Não, fevereiro é isso. Vamos lá, é um mês curtinho. Exato. Março, o que tivemos? A gente teve a liberação de renovação automática. Também estava tudo travado. Exato. E foi no sistema, só que aí tinha aquela confusão. É automática no sistema, aí o sistema não dá, vai pro IRN, vai pro SIGA, as pessoas também ficaram um pouco perdidas, né? E, salvo engano, foi em março que daí o sistema SIGA saiu do ar. Que aí o IRN colocou na página que não ia ter mais o sistema SIGA porque tinham grupos que estavam se apoderando de todas as vagas e aí não acontecia, certo? E, obviamente, daí o IRN passou a começar a chamar as pessoas... Uma lista, com uma lista de dados que vinha do CEF, que muitas vezes já estavam desatualizados. Então, ali começou a se instaurar o caos nas renovações. Exatamente. Então, podemos dizer de novo, desorganização dá o resultado que dá. Como é que isso aí poderia ter sido resolvido? Um e-mail? Tô brincando. Na verdade, poderia ter sido feito o quê?
a chamar das pessoas a um pequeno portal com um pré-cadastro. Você usa os mesmos credenciais do MyCF, coloca lá o dado do seu título de residência, colocava assim, ó, coloca aqui o seu e-mail e o seu telefone atualizados que a gente vai entrar em contato, né, daqui a um mês ou um mês e meio para chamar você para ir no IRN. Agora, Perfeito. lamento que ninguém tenha pensado nessa solução. Né? Se tivesse exatamente. feito de uma forma organizada, ou seja, o arquiteto, o engenheiro tivesse feito um desenho bem bonitinho, não tinha dado o problema que deu. Perfeito. E aí eu lembro, esse negócio da vaga que você falou é verdade. Ficou uma máfia, né, das vagas. Ficou. Então, às vezes, liberava vaga sabe e por quando quê? você entrava não tinha nada. O sistema SIGA não serve para isso. Ele serve para outros casos. Sim. Para isso não serve. Por quê? Porque você chega lá, fala assim, quantas vagas você quer? É isso que o sistema fala. Ah, eu quero 10. Tratar 10 casos. Mas você fazia um cadastro, recebia 10 códigos, né? E os códigos não eram nominais, ou seja, eu podia pegar, dar um código para você, um para ela, um para ele, e assim distribuía. Então, eu pegava a vaga antes de ter, né, a necessidade, o caso, a situação. E isso daí faz com que, efetivamente, o sistema não funcione. Porque daí tinha gente que pegava a vaga sem ter necessidade. Se pegava a vaga sem ter necessidade, pegava para vender. Exatamente. Aí depois eles também mudaram. Eu lembro que até aconteceu um problema com um cliente que eu fazia, né, o agendamento com o meu e-mail, com o meu NIS, né, porque você tem que entrar. E aí depois o cliente ia lá e falava, não, mas tem nome de Thalissa. Aí ela, sim, a minha advogada tá aqui à procuração. Não, mas não pode. E aí eles ficavam também implicando, Sim. porque eles viram que estava acontecendo essa Claro. máfia e foram tentando dificultar. Mas Só que o sistema não era feito para isso, não Pois. servia para isso. não deu ruim. Não era a Infelizmente, assim, foi talvez de uma ingenuidade muito grande que fosse funcionar. É, né? Eu acho que, na prática, eles não sabiam o que era o mundo da imigração Não sabem e dos ainda. Eles não sabem Exatamente. ainda. Porque eles falaram, a gente coloca no site, no sistema. porque- Não rola. Vamos lá, São vamos ser bem muitos. realista e pontual sobre isso. Nós vivemos todo dia a questão da imigração. Por que você é imigrante? Por que você trabalha nisso? Porque todo dia você está vendo algo sobre isso. Você está lá, no campo, está escutando, está vivenciando. Uma pessoa que trabalha na AIMA ou no antigo CEF, ela tinha isso todo dia, ela tem noção do que acontece. Agora, um burocrata que está dentro de um escritório, que muitas vezes trata disso como mais um dos problemas do país, ele não tem a tal da visão de campo. Como ele não tem a visão de campo, igual a guerra, ok? O general, o coronel, o cara que está lá em cima, ele não está lá no campo vendo o que o sargento vê, o que o soldado vê. Ele não tem noção. Então, ele está tomando decisões com base nas informações que são prestadas a Chegam ele. pra ele, né? E, piora, contentar interesses, às vezes, de outras pessoas que... Sim. Perceba, a imigração, não só em Portugal, em qualquer país, Estados Unidos, eleições norte-americanas, imigração é muitas vezes moeda de troca entre apoios e partidos. É isso. Por quê? Porque é um tema que cria, de certa forma, base de apoio e base contrária também, base de resistência. Então, tem sempre dualidades, tem partidos que se apoiam na ideia contra a migração, ok? Por quê? Porque eles conseguem fazer ali uma narrativa que atrai pessoas que estão descontentes com a imigração. Não estou falando se isso é certo ou errado, estou falando que isso existe, ok? Então, se você pega o exemplo norte-americano, que é o melhor exemplo que nós podemos pegar nesse momento, porque é um exemplo mais neutro. Tem uma base favorável à migração, os democratas, tem uma base contrária à migração, os republicanos. E as pessoas, quando elas vão votar, elas daí determinam o seu voto com base nisso. Por isso que muitas vezes as atitudes e também a narrativa seguem a ideia de contentar essas bases. Perfeito. Vamos lá, então. Abril. O que tivemos em Em abril? abril. Por pergunta, que eu não lembro. O que aconteceu em abril? Abril Sério? é uma boa pergunta mesmo. Eu vejo que teve uma coisa importante em abril. Na Não, verdade, foi a publicação da alteração da Lei da Nacionalidade, que veio no dia 1º de abril, Ah, é. certo? Arrasou. No entanto, para entrar em vigor, se eu não me engano, memória daí também já não é mais 100% de diploma, mas eu acho que no primeiro dia do mês seguinte, que seria maio,
Mas ela veio em abril. Eu Ela veio em lembro que abril. quando você foi no podcast a primeira vez, foi dia 1º de maio, e tava fresquinho essa notícia, né? As alterações, enfim. E aí, o que que acontece? Essa alteração que teve, ela veio, a publicação veio, já com a tal da previsão de que em 90 dias iria ocorrer a regulamentação. Mas eu costumo dizer o seguinte, se quem está, né, no ponto mais alto do poder não faz algo que deveria fazer, você vai pedir para quem? Para a espaçonave? Pro ET Bilu? Não tem, né? Você depende dessas pessoas, certo? A política é uma coisa muito complicada na nossa vida. Por quê? As pessoas, elas falam assim, eu não gosto de política. A pior coisa que você pode fazer é não gostar de política. A vida, ela é política, ok? Sim. Meu amigo, quando você leva a sua esposa pro cinema, leva ela para jantar, e no final da noite, você vem cheio de amor e de carinho, isso é política, ok? Se você não percebeu, o ser humano, ele é altamente político. A não ser quando ele está sozinho, sentado na latrina, no banheiro de casa, certo? Fora isso, todas as outras relações, até com o seu cachorro, ela é com base em política. Porque política é lidar com interesses. Entenda. E, dessa forma, infelizmente, como nós somos animais políticos, nós dependemos de pessoas que muitas vezes nós colocamos lá em cima, certo? Para que elas possam nos ajudar. Elas demoram a nos ajudar. Exatamente. Aí a gente fica a mercê. Eu lembro uma frase que você falou no podcast, que a gente falou justamente sobre essas alterações e me marcou muito. Você falou bem assim, quando alguém quer fazer alguma coisa, a pessoa vai e faz. Se não fizeram, é porque de fato não queriam, né? E a Não gente era ficou uma prioridade. mas por que não fizeram? Aí você falou assim, é simples. Quando alguém quer, vai e faz. Então... Não era uma prioridade. Não era interessante. E o que você falou, quando a gente ouve isso, e eu lembro que na época eu fiquei, gente, mas por que não fizeram meio que com essa raiva, né? Sim. Porque a imigração corta pro nosso lado. Mas faz sentido. É equilibrar pratinhos, né? E equilibrar o pratinho ali da regulação. Eles fizeram, então não ficou feio, mas não regulamentaram. Então, empurra com a barriga. Exato. É isso, vamos para maio. Maio. Nós tivemos o envio dos e-mails que a AIMA começou a enviar para pagamento do Duque. E também foi um pouco de caos, porque as pessoas receberam, como assim? Eu já tenho que pagar? Eu nem fui lá, o que é isso? E aí, é 400 euros. De novo, essa parte dos e-mails. Desorganização. Por quê? Isso tu pegou de surpresa. Sim. Então, as pessoas estavam com manifestação de interesse, sentadinhas, com aquela ideia, eu vou ter que esperar aí 2 anos nisso, então vou ficar aqui sentadinho, ok? De repente, vem do nada, na caixa de e-mail, o cara assim, plá! Paga aí, compadre! Se não pagar em 10 dias, tá acabado tudo! Ameaça ainda! Era ainda, então, arquivado, assim, arquivado. Um tom ameaçador, Sim, mesmo que as pessoas olharam e falaram assim, meu Deus, agora eu vou arranjar dinheiro, vou pagar, óbvio. Para nós, cidadãos PALOP, foi até mais tranquilo, porque tem os acordos da CPLP, né? Os valores são lá 50 e tantos euros, não foi tão brutal. Mas para quem não é PALOP, chegou 400 euros numa porrada. O cara falou assim, mas da onde eu vou tirar esse dinheiro? Certo? E isto é o ponto mais grave. Falta de organização. Se alguém fez isso, é porque isso já estava idealizado de se fazer há muito tempo. Se já estava idealizado de se fazer há muito tempo, né? E é assim em governo. Não existe governo onde um cara sozinho chega lá do nada. Tive uma brilhante ideia. Numa segunda-feira e fala assim, chama todo mundo que eu vou botar um negócio aqui no ar. Não. Essas coisas são idealizadas em meses. Por que não avisar? Olha, galera, o negócio é o seguinte. Vocês aí que estão esperando para se regularizar, daqui a 4 meses eu vou chamar vocês para fazer um pagamento. Mas por que você está avisando agora? Porque eu tô querendo dar uma chance para você juntar dinheiro para você não se prejudicar. Sim. Certo? Então, eu tô avisando agora, podia até mandar a taxa, o cara vai pagar, você vai pagar mais ou menos tanto. Dá um prazo, né? E perceba, só daqui a 4 meses. Não adianta nem você vir pagar agora, porque não é agora. Daqui a 4 meses eu vou lhe mandar um outro e-mail e você paga. Mas por quê? Organização, estabilidade. Percebe que o problema da imigração, talvez 2024 inteiro, foi isso. O que todo mundo fala assim, cheio de altos e baixos, é uma loucura. Não. É desorganizado, certo? Falta-se uma estabilidade. E
veio isso, muita gente ficou assustada, mas muita gente pagou. E foi a A forma arrecadação que foi o governo altíssima. foi lá na ideia de assim, ó, vou puxar o dinheiro. É 2 pontos. A arrecadação, puxar o dinheiro para dentro para eu fazer o que eu quero fazer daqui a pouco. Então, percebe que ali eles já tinham ideia do que eles iam fazer quando deram aquele outro comunicado que veio mais à frente, que eu acho que vocês vão falar disso. Ok? Mas, do outro lado, ó, se não pagar, nós vamos matar aí 100 mil. 100 mil manifestações foram mortas só nisso, tá? Porque o cara não pagou. Ou porque não recebeu Ok. e-mail, né? Tinha Pode ter acontecido. também. Pode ter Perdeu o e-mail, acontecido. não estava cadastrado. Perdeu o contato, etc e tal. Sim. Então, percebe que essa situação, ela gerou mais desconforto do que contentamento, Sim. Sim. certo? E, de novo, acredito eu que passa um ar de desorganizado, muito embora já se sabia, talvez há 4 meses, que ia se fazer essa cobrança. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Pode falar. Ixi. O governo falou que o que eles executaram até ali era o que já estava planejado pelo governo anterior. Então, se estava planejado pelo governo anterior, Avisou, desde né? o ano passado, 2023, eles já sabiam o que iam fazer. Eles podiam Pois ter é. avisado. Pois Sim. é. Não, de fato, o resultado foi o que eles queriam, que era arrecadar dinheiro Claro. para as estruturas, né? Aham. Que iriam Para a fazer. estrutura de missão. Exatamente. Só que é aquilo, poderia ter... Eu não lembro, mas acho que não soltou uma reportagem dias antes avisando o que ia acontecer. Não aconteceu, né? Só recebeu os e-mails e aí depois que vem a A reportagem, falando reportagem dos veio e-mails. só falar, olha, que loucura é essa que tá Que acontecendo? bafafá. Exatamente, mas poxa, Que uma show da Xuxa reportagem é esse? já ajudaria. Foi literalmente isso. Poxa, uma reportagem já, sabe, prepararia o caminho. 24 horas, 24 horas. É, mais ou menos isso. Pois é, mas de fato, é o que você falou, já estava tudo programado. Só que é aquilo. Pensando em interesse público, foi atingido. Claro que foi. Exato. Que era arrecadar dinheiro. E foi uma dinheirama, né? Claro que foi. Foi Foi. 30 mil euros? 30 milhões? Foi alguma coisa? Foi, né? 30 Foi. milhões. Cara, Imagina. é muito dinheiro. É muito dinheiro. E uma Aí eles coisa... conseguiram o objetivo que queriam. E uma coisa que eu fico assim é porque... Nossa, eu me sensibilizei com muitos clientes indianos que, infelizmente, enfim, tem que falar porque é uma realidade, eles recebem menos que o mínimo. Normal, mês normal. Trabalham pra caramba. Eu tenho uma cliente que ela trabalha na colheita de laranja no Algarve e recebia 400 euros. Nossa. E ela ficou desesperada. Desesperada, porque ela tinha que pagar o que ela recebe por mês. Do Por- nada. O que acontece? Esse é um ponto que muitas vezes você tá do outro lado, não tem noção, ok? Então, o que as pessoas mais querem é que você venha para cá sem lenço e sem documento. Você fique na dependência do Estado para lhe dar um documento. Você fique na dependência do patrão para você ter um documento. Por quê? Porque daí você fica vulnerável, você fica frágil e as pessoas se aproveitam de você. Exato. Aí, quando você escuta alguém falando assim, faz um visto, que daí você vem com as coisas mais organizadas e tal, e você fala assim, essa pessoa tá me falando isso, eu vou ficar perdendo tempo, Quer eu vou ter arrancar que meu gastar, quer dinheiro. arrancar meu dinheiro. Não é isso, meu amigo. Você faz o visto sozinho. Lá no negócio vfsglobal.com, cara, tu faz teu visto sozinho, ok? Exato. Não precisa dar dinheiro para ninguém. O ponto principal é o quê? Se você vem com melhores condições e mais bem organizado, você não depende dos outros. Aí você não chega aqui e o teu patrão não olha para você e fala assim, não, eu vou até te contratar, mas para eu te dar o contrato, assim, ó, não estou precisando de gente agora. Então, para eu te dar o contrato, eu não posso te pagar o mínimo. Que eu vou te pagar aí são 600 euros. E assim, é o que dá para ser também. Porque assim, se eu tomar uma multa, você vai me prejudicar. E pipipi, e popopó. E aí, você, para ter um contrato, vai acabar se submetendo a trabalhar por menos do que seria o salário mínimo. Percebe que é ruim para você, é ruim para o outro que está aqui também, porque ele olha e fala assim, cara, Baixa a régua, isso né? aqui tá baixando a Sim. régua, exatamente, certo? E no final das contas, você está sendo explorado. Não tem Ok? outra palavra, Exato. é isso É mesmo. isso. Perfeito. A pessoa fica muito vulnerável, né? Sim. É. E a gente percebe que, apesar de tudo, brasileiros têm mais instrução
né? Sabem um pouco mais, porque a gente faz muito conteúdo e tá falando. E tem uma população que fica muito vulnerável. É porque a pessoa fica mentalmente fragilizada. Também. Isto aí é que nem namorar um homem abusador. Ele bate em você, ele te xinga, ele te menospreza. Mas você está vulnerável e você não vê o valor que você tem. É essa a realidade. É muito triste. E também tem aquilo da pirâmide de Maslow. Maslow. Tem gente que tá pensando em comprar comida. Então, eles não conseguem pensar, olha, Fragilidade. isso tá errado. O que eles estão fazendo Fragilidade. comigo tá fora da lei. Eles nem estão pensando Fragilidade. nisso. Eles estão pensando em comprar comida. Você Exato. considera que você é parte do problema. Você tem parte de culpa, ok? Exatamente. Existe um estudo que indica abusos e sequestros e tal. Existem criminosos que impõem na cabeça da pessoa parte da culpa. E quando a pessoa admite para ela parte da culpa, ela resiste menos. Tanto que tem muita gente que ainda, enfim, sente parte daquilo. Isso aconteceu comigo porque eu contribuí. Lembra a época do sequestro da filha do Silvio Santos? Sim. Ela saiu assim, não, eles foram gentis, foram maravilhosos. Tchau. Ah, eu gostei muito. Esse cara meme. tu foi pra Disney ou tu foi sequestrado. Nada. meme. Ai, mas é isso. Desculpa rir, mas é uma situação que é caricata do Brasil. Sim, Se vocês gente, é um forem meme. pesquisar, vão ver. Exatamente. Agora, maio, o que mais vocês têm sobre maio? Maio, eu acho que é isso. tivemos Não. os e-mails. Não, renovação. Não. Sim! Teve a estreia do melhor e do maior podcast sobre imigração de Portugal. Tivemos. Gente, como que a gente tava esquecendo? Tá lista da gente. Aí, ó. Olha, um pouquinho da discurso nossa e inauguração. É. Um pouquinho de como foi. Tá sem áudio? Tá, né? Tá. Não tem problema. Nossa, gente. Tem áudio. Cara, como o tempo Turubiru. voa, né? A gente já tá no fim do ano. Eu lembro a gente organizando o evento, pensando tudo. Ah, porque o áudio deve estar saindo do fone, né? E a gente Não tá sem sei. fone. Eu cantei uma musiquinha aqui no fundo. Nosso bolo! Ai, gente, foi legal. Tem que fazer uma festa de 1 ano no que vem, de Pode Migrar. Olha todo mundo. Foi isso, gente. Estreia do melhor Verdade. podcast. E a maior. gente esquecendo Maior. de falar, pensando tantos acontecimentos. Mas e- tava na agenda, tava programado. Tava. Eu sei, mas na conversa, né? Sim, sim. Ai, É isso, vamos pra junho. Junho foi um mês e tanto. Tivemos o fim da EMI, tivemos o plano de ações. Foi Tivemos caos, junho foi caos. mais alguma coisa que eu esqueci. Sabe o que é o mais legal desse plano de ações? O governo anterior fala que foi uma brutalidade. O governo atual fala que 90% do plano era do governo anterior. Então, não se sabe quem que é o pai da criança. Filho feio, né? Filho. É sério, gente, filho feio não tem pai. Meu Filho Deus. feio não tem pai, ninguém quer assumir. A verdade é essa. Ai. Muito boa. Gostei. Ninguém quer assumir Mas a autoria. disso aí, o que aconteceu? 3 de junho, fim da manifestação de interesse. Né? Dia 3, um monte de gente desesperada, Esperado. metendo manifestação de qualquer jeito. Né? E no final das contas, dia 4, tinha um Pé. monte de gente assim, eu tenho aqui o número, será que serve pra alguma coisa? Submeteu? Não, então não serve. Nossa. Né? Então, assim foi o enterro. Na verdade, a manifestação de interesse, ela não foi pra UTI, não ficou lá em respirador, Morte não foi nada súbita. disso. Ela já foi. Que nem arrasou. jogador de futebol. Fez um gol, terminou de correr, parou pra comemorar, pum, Foi de caiu arraso. no chão e morreu. Foi. Isso é assim, morreu. Foi de arrasta. Agora, uma coisa que eu fico bem perplexa é de pessoas que estavam aqui há meses. Meses. Tinha tudo Novembro, certinho. eu tava desde novembro de 2023 e não fiz a manifestação. Você disse, mas por que não, cara? Não dá pra tive tempo. defender. Eu tô assim. Desculpa, não dá pra defender. E pior que são vários casos, né? Tem muita gente também que, infelizmente, a gente também tem que falar dessas pessoas, que confiava no patrão, né? Que fala, não, meu só no patrão. tinha dito que Eu vejo fez. um outro ponto. Muita gente mal informada que tinha recebido a informação assim, não, que você tem que ficar 3 meses ou 6 Pra meses fazer, né? pra daí você fazer. Triste. Também triste. E aí, isto criou prejuízo. A pessoa falou assim, mas eu não mandei antes, tava pronta. Não sabia. Mas é porque eu tava esperando dar o prazo. Assim, que prazo? Não, que não tem que esperar 3 meses vencer o visto de turismo pra você fazer? Eu, assim,
Sim, sim. Isso que é chato, né? Porque tinha muita gente que não fez porque não quis. Sim. Mas Isso me irrita muito, porque assim, eu sei que tem várias realidades, que tem pessoas, igual você falou, os brasileiros das nacionalidades, apesar de terem muitos que não vão atrás, o acesso à informação, ele existe. Mas assim, aquela pessoa que já tá aqui há tanto tempo, Anos. tipo, teve pra mim filho, é um nossa. desleixo consigo mesmo. Uma falta de... Mas Mas sabe o que eu E acho? isso me irrita. A pessoa tá num loop de trabalhar e dormir, trabalhar, dormir, que ela nem pensa. tem o loop, mas eu acredito que muito é o primo, o tio, entendi. o irmão, que foi o cara que... Eu escutei muita gente falar assim, eu ia fazer o visto, mas meu primo falou que não. Aí chegou, meu Entendi, primo sabe? falou que não sei o que tinha que esperar, que tinha que não sei o que. Aí tu fica assim, ó, cara, o teu primo dá vontade de esganar esse desgraçado. Por quê? Porque se você tivesse escutado menos o seu primo e visto meia dúzia de vídeos... Seguisse você ia canal de Pesquisado no cidadania. Google ali. Obrigado, mas você ia perceber que, na verdade, o seu primo tava viajando na batatinha. Entendeu? Sim. E eu não acredito que o primo tenha feito de propósito para prejudicar a pessoa. Mas, realmente, ele prejudicou. Exato. Ele, infelizmente, assim, acabou com várias chances que a pessoa tinha de fazer as coisas acontecerem. Ok? Isso é um ponto muito complexo da imigração, que quando nós falamos de imigração, nós falamos, infelizmente, de muitas pessoas que não conhecem a realidade, mas tentam replicar para os outros algo que fizeram para si. Então, Toma como regra, né? exato, toma como regra. Então, assim, eu esperei 6 meses daí para fazer, daí você espere 6 meses para fazer porque é o certo. Isso não quer dizer. Tem muita gente, principalmente os indostânicos, que a gente ouviu falar assim, o cara tava lá contribuindo por 1 ano na espera para daí poder submeter a manifestação. Aí tu pergunta, mas por que você estava contribuindo por 1 ano para submeter a minha manifestação? Porque eu não entrei legalmente em território nacional. Ok, mas você sabe que depois que você submeter ela, você vai continuar contribuindo e no dia que você for lá, que eles vão ter que avaliar se você tinha 1 ano de contribuição. Eles não vão avaliar se você tinha 1 ano antes de entrar, mas eles vão avaliar 1 ano antes de você ir lá. Então, como leva 2 anos para você chegar lá, você podia no primeiro dia já ter submetido isso aí. Sim. Agora, falaram para você uma coisa, isso talvez não estava muito certo e as coisas se prejudicaram. Então, infelizmente, junho vai ser aí um mês que as pessoas vão lembrar de uma forma muito ruim. Isso mostra, tipo, o quanto é importante tudo que tanto eu, a Thalissa, como Pode Migrar e você com o seu canal Diário de Cidadania, né? A gente tem a capacidade de estar mudando a vida de tantas pessoas que a gente não tem nem ideia, né? Sim. Com um comentário que a gente faça, com um conselho que a gente conversa aqui, quem assiste, imagina. Uma pessoa que poderia vir para cá, imigrar e sofrer muito mais, né? Pode acabar tomando a decisão correta, que é se planejar de uma forma organizada. Exatamente. Uma coisa que também tivemos em junho foi a prorrogação, né? O decreto que prorroga a validade dos títulos. Boa. Que, enfim, vem desde lá da pandemia, eles só vão empurrando. Exato. Isso é empurrar com a barriga. O nome disso é lamento, Somos não conseguimos fazer ineficientes. certo. Sabe quando você tava lá na 8ª série, aí chegava o dia de você entregar o teu trabalho pro professor e falava assim, pô, professor, é que assim, não deu tempo, essa semana não foi fazia muito isso, doutor. complicada. E aí ficava pra próxima semana, aí na outra semana você chegava lá, o negócio tava indo em cima da mesa, você fazia de qualquer jeito na aula anterior, entregava. Isso aí. Foi tipo isso. É isso. Uma coisa que aconteceu, que eu acho que dessa vez eles acertaram, é que desde o começo do ano, desde o fim da AIMA, a gente falou aqui várias vezes que não teve organização. Que não teve ali um passo a passo. Tinha até, mas não era demonstrado. E a gente teve o plano de ação das migrações. Então, tinha passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E agora, já em outubro, eu acho que a gente consegue visualizar... Não? Não. Pra mim, isso é que nem apresentação de trabalho com cartolina. Certo? Eles foram lá e falaram assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Que dia? Que mês? Como é que isso vai se operacionalizar? Não tem nenhum compromisso. Sim. Ok? As coisas foram tudo jogadas e assim, em algum momento a gente vai fazer isso. Ok? Então, eu acredito em objetivos quando existem prazos. Se não existem prazos, são só ventilações e sonhos. Sim. Ok? Muitas coisas ocorreram, não posso negar. Mas, de novo,
O ponto mais acertado de junho, olha só a controvérsia. Agora a polêmica. Polêmica, Instalar vamos lá. isso aqui, destruir o seu podcast hoje. Não, Ah. views, vai. O ponto mais acertado foi o fim da manifestação de interesse. Ok? Isto foi o ponto mais acertado que teve. Por quê? Quando ela nasceu em 2017, era para resolver o problema das pessoas que estavam aqui sem conseguir se legalizar. Essas pessoas de 2017 se legalizaram. A não ser que a pessoa teve desídia, mas daí é problema dela. Então, o que estava acontecendo com a manifestação de interesse em 2024? Pessoas novas vindo de fora para se legalizar aqui. Ponto final. Se tornou uma rota prioritária, quando na verdade deveria ser uma rota alternativa para solucionar problemas internos. Ah, mas é porque eu não podia fazer um visto sem ter um emprego, mas isto foi resolvido em 2022. Ou seja, já fazia um ano e tal que existia o visto para procura de trabalho e permitia a pessoa vir já com condições de se legalizar lá da origem. Então, perceba, a manifestação de interesse era como um apêndice. Estava sobrando. Ah, mas não precisava tirar, o pessoal das associações vai falar e tal. O problema é qual? Muita gente que não tinha interesse em estar em Portugal, que foi para outros países da Europa, que às vezes tentou pedir asilo, que às vezes tentou fazer uma série de coisas lá que não deram certo. Para cá, entregavam uma manifestação de interesse e ficavam nessa enrolação. Era um processo extremamente demorado, eu acho um processo brutal, indigno, certo? E não aconselho, sim, como uma estratégia primária para a imigração para Portugal. Estratégia primária, faça o visto no seu país de origem. Então era um apêndice, estava sobrando e tinha que ser cortado fora. Por quê? Olhando para trás, vendo a partir de hoje, 80% dos pedidos que estavam a entrar todos os meses não entram mais. Ou seja, aparentemente, para o longo prazo, criou-se capacidade na AIMA de tratar do que está pendente. Porque não tem todo mês entrando mais processos. Ai, mas eu queria tanto ir. E aí? Se você ainda quer vir, pode pegar e fazer um visto. Ah, mas não sei o quê. Tem a CPLP, que vai priorizar o caso de muita gente. Agora, fato é, a manifestação de interesse ser extinta, na minha sincera opinião, foi o acerto grande de junho. Por quê? Porque do jeito que estava, não ia se resolver nunca. Enxugar gelo, né? Sim. Enxugar gelo. Exatamente. Então Seria um entrava da enxugar mesma gelo. forma que saía. Eu sempre falei uma coisa. Isso aqui é como uma grande pizzaria onde o governo é o gerente. Se você aceita mais pedidos do que você tem pizzaiolos para fazer pizzas, você sempre vai falhar nas entregas. Então, eu achava que o governo ia fazer o quê? Aumentar o número de pizzaiolos? Ele só reduziu o número de pedidos. Mas é uma forma de solucionar o problema. Sim, Ok? faz sentido. Então, não posso dizer que isso foi um erro. Ok? Eu concordo com você. Ah, mas o meu caso específico que vim para trabalhar, que não consegui resolver. Assim, ó, infelizmente a vida, ela é assim, ela não é justa, certo? É a história do cara que é arrimo de família, só ele trabalha, tem 3 filhos, tem a esposa, e aí um dia ele vai atravessar a rua para pegar o ônibus, é atropelado e morre. Sim. Não é justo. Não é. Não é justo. Lamento. O que você tem que fazer? Bater a poeira e continuar tentando, cara. A vida não é feita das vezes que você apanha e chora. É feita das vezes que você apanha, levanta, limpa o suor, limpa o sangue e continua batalhando. Eu tenho certeza que na sua vida vai abrir uma outra oportunidade para que você possa vencer na vida, ok? Agora, se você ficar olhando para o que você perdeu, você não vai olhar para o que você pode ter para vencer. Simples assim. Se o governo fez isso, aceite. Fez. Contentou, inclusive, uma boa base política e base de acordo. Fato é, a União Europeia toda está se fechando. Não é Portugal. Ah, Portugal foi mal. Não, Portugal foi muito bom, né, por de vários muitos anos. países. Infelizmente, talvez agora, na sua vez, as coisas mudaram, ok? Disso, com a situação atual, está muito claro e muito estável o que você deve fazer se você está por vir. Peça um visto. Ah, mas eu vou como turista me aventurar porque eu acho que no futuro vão fazer isso para mim. Meu primo
Cancela Para o de ouvir primo. seu primo. Cancela o primo. Cancela o primo. Eu queria só passar aqui as 4 etapas pra Detona. gente comentar. Vamos lá. A primeira era imigração regular, Sim. que fizeram com fim. É exatamente o que nós acabamos de falar. Primeiro passo, ok. Incentivar a utilizar o visto de procura de trabalho, no lugar de vir como exatamente. turista e fazer a manifestação. Só trocar uma coisa por outra. Perfeito. Atração, número 2, né? Atração de De talentos talentos estrangeiros. Isso não rolou, né? A atração de talentos estrangeiros é uma coisa tão abrangente, né? O que é um talento? É um cara que faz malabares, ele essa gosta, atração engole Pode ser fogo. muita coisa. O que ele faz? Então, Tá assim, vago. talento é uma coisa vaga. Se for falar assim, questão dos profissionais de alta qualificação, eu acredito que Portugal Sim. já atrai isto. Aham. É. Por quê? Porque o cara que está bem estabelecido, por exemplo, no Brasil, o cara é engenheiro, o cara é médico, mas o cara tá cansado de viver que nem um presidiário dentro do condomínio fechado, andar de carro blindado, ter que ir passear só onde tem segurança, não consegue andar na rua com seus filhos, com um telemóvel na mão. Amigo, esse cara já está sendo atraído. Ontem eu conversei com uma pessoa e falei assim, qual que é o preço dessa liberdade para você? A pessoa me falou assim, não tem preço. Deu assim, então todo o resto para você é possível. Tô aqui, tá difícil, ganho pouco. Mas isso é possível. Desculpa, eu conheço médicos que ganham mais no Brasil do que estão a ganhar agora na realidade de Portugal. Por que eles estão aqui? Verdade. Mas Portugal paga muito pouco. É verdade. Mas em compensação, em Portugal, você não precisa estar com um carro blindado, você pode Tem estar com a qualidade sua de família. vida, tem Exato, você pode ir num segurança. parque. Seus filhos Então, andam de tem transporte coisas que Filhos não- estão público. seguros. Não custam dinheiro. Exatamente. Certo? Então, esses talentos estão sendo atraídos pela qualidade de vida de Portugal. Mas o português não quer ficar porque ele está se qualificando, está indo para a Europa. Deixa aí. Ótimo, pode ir. Eu acho que se a pessoa não está feliz, ela tem todo o direito de ir para onde ela quiser. E digo eu ainda, inclusive, isso para os políticos de Portugal. Pensem bem nos tais imigrantes que vocês querem que venham de volta, porque eles não estão escolhendo Portugal, eles não estão colocando Portugal em primeiro lugar. Para eles, Portugal é um lugar, atrasado. Eles adoram a Suíça, eles adoram a França. Tem que ver como eles enchem a boca para falar que lá na França é primeiro mundo e aqui não é. Então pensem nessas pessoas que vocês falam assim, vamos atrair essas pessoas de volta. Elas não querem estar aqui. Elas querem estar lá. Certo? Por quê? Porque elas têm essa capacidade de escolha, né? Então elas escolhem estar lá. Não escolhem estar aqui. Falta patriotismo para muita gente, infelizmente. Integração humanista que funciona. Complicado, né? Integração é uma coisa que eu acredito que as pessoas estão tendo ainda que decidir por si Eu próprias. acho que essas 3 palavras estão todas aí. Integração, humanística, humanista e que funciona. Nenhuma tá rolando. Não tá Bora acontecendo. Essa Na frase. verdade, a grande integração que existe hoje em dia é o seguinte, é vocês aqui com o Pode Migrar, trazendo outras pessoas que conversam aqui, aparecem para outras pessoas lá, que depois começam a gerar contato. Então, são os próprios migrantes que estão a fazer. E desculpa, isso assim, não é nem serviço do governo, tá? Para de perder tempo com isso. O governo não tem que integrar ninguém. As pessoas que se integram sozinhas. Verdade. Certo? Vamos partir para um ponto que realmente a ideia da direita tem relevante. razão, entendeu? Isso não é coisa para o governo se preocupar. E a reorganização institucional. Sim, isso é importante. Tá? Já começou um pouco, Já né? começou um pouco. E acredito eu que, assim, de novo, no longo prazo, 5, 10 anos, isso vai estar bem afiado. É muito bom, Não né? é para agora, é para 5, 10 anos. Então você vê que daqui 10 anos emigrar para Portugal vai ser um processo um pouco mais Redondinho. Não. Não. Eu vejo que daqui a 5, 10 anos, os órgãos públicos vão Vão estar estar funcionando mais aptos, de uma né? forma muito Muito organizada mais- e muito fiel. Isso significa o quê? Capacidade de implementar as políticas de imigração, que incluem políticas de acolhimento, mas também políticas de expulsão. Ótimo. Faz sentido. Claro. Perfeito. Vamos pra Júlio? Mudança de mês. Alteração no pedido do NIS. Mudou A tudo, Fafá que deu. dificultou tudo. O estresse para nós, advogados de imigração. É aquilo. Mas a ideia é essa, né? Sim. Só, que pedra eu posso colocar no caminho? O cara precisa disso aqui para trabalhar. Tá com visto? Não tá, irmão? Pô, mês passado eu falei que terminou a manifestação. Você não teve atenção? Então vamos fazer o seguinte, vou botar uma pedrona aqui, ó. Pum! Agora você não pega mais esse documento. Vai trabalhar como? Exato. Você que lute. Vai trabalhar daí naquilo que dizem, né? Sem contrato. Uhum. No Vulnerável, É. a mercê. Exato. Tá?
Triste. E aí teve finalmente a criação da estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes da AIMA, que a gente tem visto que tem ido bem, né? Isso daí é um ponto que a gente pode pegar e aplaudir realmente, certo? Exatamente. Porque efetivamente, assim, algo que foi prometido já, pelo menos em 2022, 2023, uma estrutura de missão, cada vez tinha um nome diferente. Famoso mutirão, falavam sempre, né? E tal. É a mesma coisa, mas agora saiu do papel. Então, quando é para criticar, a gente critica. Quando é para reconhecer, a gente reconhece, ok? Foi feito, foi muito bem feito, tá a funcionar. Então não podemos dizer assim, isso é só uma enganação para bater umas fotos, botar lá no jornal. Não. Duplicaram a capacidade de atendimento da AIMA. Sim, sim. Acredito que quanto mais informatizar os processos, melhor será. Então, chamar as pessoas lá que não leva 15 minutos para o cara fazer os dados biométricos, fotografia, porque não tem mais que ficar discutindo coisa de documento. Isso não interessa mais. Só confere ali rapidinho. Só exatamente. Pipipi, popopó, pic, tchau. Mas o pagamento já pagou, não vai tem embora. Nem a folhinha, né? Chega Não, por não. e-mail. Tchau, irmão, vai embora. É muito rápido, é muito uma bom. coisa que nós podemos chamar de eficiente. Ai, Então, sim. assim, quando o governo faz algo eficiente, assim, parabéns, a estrutura de missão foi tirada do papel, ela vai solucionar os problemas até dia 2 de junho, que é quando ela vai funcionar de 2025. Ela vai solucionar os problemas, não serão todos. Os problemas que nós falamos é a manifestação de interesse. Depois vai vir a tal da CPLP transformada em cartão, que eu tenho... Vai ser um novo caos também. Eu tenho 99% de ideia de que isso só vai acontecer depois de 2 de junho de 2025, não agora, nem no início do ano. Sim. Ok? Você vai ver algumas movimentações, mas é banho-maria. Março, provavelmente vai ter alguma coisa assim. Vamos lá, pode se inscrever. Banho-maria. Uns e-mails. Mas o negócio só vai funcionar depois da coisa da manifestação. Por quê? Tem que resolver o que está para trás, para depois resolver outras coisas. E aí eles ganham tempo, mas né? eu tenho necessidade, porque eu tenho a CPLP e tal. Eu entendo que você tem necessidade, mas tem gente que não tem nem documento. Perfeito. Certo? Então, eles estão priorizando que não tem documento. Você não é uma prioridade agora, né? Embora tudo é prioridade, mas vamos pegar aqui de todas as prioridades, certo? Tem gente que não tem documento. O cara que não tem documento hoje não consegue um emprego, não consegue fazer um NIS, não consegue fazer uma conta bancária, não consegue nada, cara. Não tem um utente, não toca uma carta. Então, assim... Você percebe que a situação dessa pessoa está mais difícil do que a sua, que já tem uma CPLP, algumas coisas dessas você já conseguiu fazer. Então, assim, eu sei que a sua situação está difícil, mas vamos ter um pouquinho de empatia com o outro que nem isso tem. Exato. Porque o outro que nem isso tem, ele está pior do que você, infelizmente. E aí, juntamente com essa estrutura, a AIMA enviou os e-mails para a submissão dos documentos justamente para facilitar, né? Que era algo que a gente não tinha antes. Então, primeiro foi o e-mail para pagar o Duque, e depois para submeter o documento. E é incrível. Por que não fizeram isso antes? Né? Porque... Eu vou dar a mesma resposta que eu dei no último episódio, que eu estive presente. Ou não se faz porque não quer, ou não se faz porque não pode. Sim, mas a tecnologia já existia. Exatamente. E precisava do dinheiro da arrecadação dos duques, será? Vou ser bem franco. Que não é um gasto. Particularmente, eu acho que a área da imigração não dá prejuízo. Ela dá lucro. Porque você paga, né? Pelo atendimento, por tudo isso. Então, se precisava desse dinheiro... Não precisava, certo? Mas, efetivamente, porque não utilizar esse dinheiro, né? Tanto que eles não construíram nada novo, eles utilizaram o Centro Endu, né? Já estava lá construído. Perfeito. Foi cedido, né? Não devem estar nem pagando uma renda. Exatamente. Ai. Então, vamos lá. Eu não lembro se foi junho ou julho, mas só porque me recordei agora que também foi quando os tribunais decidiram que, de fato, a ação para... Ok. Foi feito um recurso, certo? Que depois desceu e
considerou que não cumprimento dos 90 dias era realmente razão para uma ação de intimação, direitos, Entendi. liberdades e garantias. Eu acho um nome feio. É Eu gigante. gosto muito mais de ação de fura-fila ou ação de agendamento. Olha só. Contrário. Ação de Rapaz, fura-fila é assim, ó, melhor. eu gosto de coisas simples para as pessoas São de entenderem. liberdades e garantias Por quê? pelos direitos fundamentais. Eu sou um advogado simples, filho. Entendeu? Eu falo aquilo que eu entendo. Esses dias eu fui no veterinário e falou assim: não, seu cachorro tá com hiperplasia, não sei o que assim. Tem pedra na vesícula, senhora? Ela assim, Eu assim, pois é, isso eu entendo, eu consigo explicar pra minha mulher. Esse negócio, a senhora falou o nome, eu não sei. Ok? Então eu tento ser simples. Por quê? Porque nem o nome da maldita da ação eu sei falar direito. A ação de intimação de direitos, liberdades e garantias. Eu até canso pra falar isso. Ação de agendamento. Ó, que lindo, certo? Um dia eu vou escrever um livro sobre direito processual. Eu vou botar os nomes tudo da forma básica. Direito Feijão com processual arroz. para jurista simplório. É o meu caso. Ok? Os outros são mais rebuscados que eu, não precisam comprar o livro. Estão dispensados, vocês não são público-alvo. Não. Então, eu não sei se foi em junho ou julho, mas teve também essa decisão. As ações já existiam, né? Mas foi quando choveu. Depois Foi. dessa decisão, Entrou na ação. Foi moda. que nem o filme Choveu Hambúrguer. Choveu a ação. E segue chovendo. Sério. Próximo mês, vamos de agosto. O que tivemos em agosto? Férias, ninguém fez nada. Agosto não para, né? Portugal Não, para. agosto teve o seguinte, vários juízes se colocaram à disposição para decidir as determinadas ações e fizeram isso de uma forma assim, a deixar, eu acho que a AIMA de cabelo em pé, porque os caras falaram assim, pô, é recesso judicial, esses caras vão estar dando despacho. E os juízes, pau. Ganharam Parabéns isso? para os magistrados de Portugal. Olha, vocês são excelentes. Fizeram isso voluntariamente, tá? Deviam ser reconhecidos pelo governo e também pelos imigrantes. Então, eu reconheço, assim, da minha parte, vocês. Arrasou, gente. Parabéns bom. para o judiciário administrativo. Exato. Vamos para setembro. O melhor mês do ano é setembro. Não queria falar nada, mas o governo anuncia facilitar o pedido de residência para o cidadão CPLP. Só anuncia. Só não, é só Vou um fazer, anúncio. hein? Vou Tchau, fazer. falou e ficou com Deus. Sabe o que é isso? Você é casado, você vai entender. Sabe quando você tá com uma pinga embaixo do lavabo, ou embaixo da pia do almoço, do... Cozinha. Aí você... Pinga água. Goteira. Uma goteira. Aí você olha... Qual que é o nome do menino? Vitor. O Vitor, né? Nome do menino. Vitor, tá pingando esta merda? Já vou. Tô indo. Calma lá, eu vou resolver esse final de semana. Não se preocupa. Eu só preciso comprar um pouco de Teflon. Amanhã eu vejo. E assim vai, 1 mês, 2, 3. O Ai, que governo, ódio. o governo é estar casado com um homem, ok? Você, mulher, dona de casa, tá olhando isso, você fala assim, putz, é verdade, meu marido é assim. Já faz 1 mês que ele falou que ia botar aquele quadro na parede, não botou. Já faz 1 mês que ele falou, o varão da cortina tá até caído. Ele falou que ia lá, ia botar um novo parafuso, uma nova bucha. Mas não, tá sentado, vendo o jogo, naquele IPTV que ele comprou, né? Então, seu marido é esse? Seu marido é o governo, querida. Você pode começar a chamar ele assim, ó, governo. Certo? Governo. É igual. Igualzinho. Vamos fazer. Sim, tá no plano. Daqui a pouco. Fica Igual. com Deus. Perfeito, é isso mesmo, gente. Melhor leitura. Exato. Então, Vitor hoje virou governo. Vitor, eu senti muita semelhança, viu? Ah. Vamos Ou pra eu não tô outubro. casada ainda, né? Já vai preparando porque vai te enfrentar. Seu pai, com certeza, sua mãe já passou por isso. Você Senão vai ele ver é o que o vai lhe pai. enfrentar. O dia que você casar, aí você vai lembrar de mim falando. Você vai Vou falar lembrar. assim, o governo é verdade. É. O governo. Aí, pra você dizer carinhoso, lembrar. você chama de Gov. Gov. Entendeu? Gov. Lindo apelido. Gov.pt. Bora. Vamos pra outubro. Outubro. O que a gente teve em outubro? A gente teve o Doutor Célio no parlamento. Chiquérrimo. Isso. Pode passar que a gente tem imagens. Foi lá. Tá sem som? Poxa, não vai rolar não o som. Vai sair o som, será? Tá no fone, né? Tá, tudo bem. Célio, conta pra gente, o que você foi fazer?
exibir esse terno beterraba Exibiu lindo, o maravilhoso. terno- Além de exibir o terno Gente, beterraba. chique, né? Que chique. A Océlia é chique. Eu Ser olhei e humano- falei, nossa, Ser meu humano amigo. vai de beterraba, realmente tem que ter muita confiança Olha, no que cara, vai tá falar, bravo, né? gente, tá E bravo. É chique, não adianta, gente. Obrigado, obrigado. Mas ele tá Terno do bravo. terno beterraba. Obrigado. Tem que agradecer muito, A né, Stylish. a Stylish, né? A gente tem uma estrutura com mais de 140 funcionários e tem alguém que define isso pra gente, então isso é muito bom. Entendi. Agora, efetivamente, fui lá apresentar 4 petições que estavam já sufocadas lá no parlamento há um ano. A mais antiga delas era de outubro de 2023, falando justamente sobre um problema que assim já acabou há muito tempo, que é a questão de vagas e disponibilidade. Agora já está tudo resolvido, então a gente já não tem mais esse problema. Sarcasmo embaixo, por favor, coloque na edição. Tá? Coloca assim, Então, ó, risos. isso. Mas a grande verdade é problemas antigos e novos que se mantêm na questão da imigração, que, de novo, quem está no trabalho de campo consegue passar melhor para quem está lá dentro, na esfera burocrática, mas é a esfera que resolve. Então, os deputados nos escutaram no sentido de um apelo tanto para ter um cartão de residência da CPLP, quanto para ter disponibilidade de vagas e um sistema mais seguro e mais honesto de agendamento, que a pessoa não precise ficar entrando com ação judicial, que a pessoa não precise ficar tentando fazer ligação todos os dias, que a pessoa Nossa, infernal. consiga fazer um cadastro e esse cadastro seja efetivo. A pessoa, mesmo que tenha uma data que é mais longínqua, ela consiga ter ali uma certeza, uma estabilidade de que ela vai ser atendida e que seja justo com as pessoas. Então, também que forneça, de uma forma simples, informação sobre o atendimento, falando, olha, tal dia, tal hora, você vai ter seu atendimento, fica lá marcadinho na agenda do Google, porque isso dá para se fazer automático, manda lá um SMS para a pessoa, para que a pessoa não falte no atendimento, para evitar o tal do no-show. Também pedimos questão de suspensão das multas por contratações De imigrantes irregulares. por quem foi atingido, né, quem já estava contratado antes da alteração ali que teve pelo decreto, finalização da manifestação de interesse. Também pedimos a inclusão no artigo 92 dos ensinos pré-escolar e ensino básico para que os menores tivessem aí a possibilidade de uma regularização própria, porque hoje tem menores que não se adequam ao reagrupamento familiar, menores que às vezes estão com os tios, estão com os avós, não conseguem fazer o reagrupamento familiar, também quem tem filho e tem CPLP não consegue reagrupar. Pedimos a questão da liberação da CPLP para quem é cidadão brasileiro e do Timor-Leste, que são países isentos de visto para entrar em Portugal, e neste caso poderia já estar disponibilizado no sistema. E é isso. Arrasou. isso. Como que é, doutor Célio, ir lá no parlamento, conversar com essa galera, discursar? Você fica nervoso? Você fica, Qual que é o sentimento? tranquilo? Que passa Gera uma na revolta? cabeça Como quando que você é tá essa lá? experiência? É parte do trabalho, certo? Ficar nervoso, eu fico estando aqui com vocês. A gente já é amiga, que já... Mas fico. Eu já fui tomar vinho na sua casa, Mas já fico. roubei todos os seus vinhos, então depois disso... Mas eu fico, tranquila. eu fico. Lá é trabalho, ok? Então... Você liga o modo profissional. Liga o modo, isso aqui é o que eu tô para fazer, isso aqui é o que eu tô para falar, e eu tenho que cumprir esse objetivo. Então, óbvio, né, é um dos pontos que eu me esforço para trazer na minha atuação, na minha vida, poder impactar pessoas, poder impactar vidas de um modo amplo, Sociedade, né? certo? Então, óbvio, nós temos lá o nosso trabalho no escritório, a parte que, obviamente, me dá minha subsistência, que, né, paga minhas contas, porque a IDP, ela resolveu que não vai me patrocinar, então, lamento, eu tenho que continuar pagando conta de energia elétrica nessa vida. Mas, do outro lado, a gente tem que retribuir um pouquinho para a sociedade. Eu tive a felicidade de ter professores que me ensinaram isso, né? Eu sou uma pessoa que eu, assim, às vezes me esforço a abraçar certas causas, certas coisas que a ideia às vezes não é minha. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você podia fazer uma petição sobre isso. Eu olho e falo assim, eu podia.
Aí eu pego um final de semana, sento, escrevo, submeto, faço, viro um mendigo da petição. Aí eu vou lá, Pedido faça, assinatura, assine, sim. por favor, a gente vai fazer isso, não sei o quê. Tenho a sorte, a alegria de ter gente que confia em mim. Então, as pessoas vão lá, olham uma petição, veem que faz sentido para elas, assinam. E isso, de novo, nós vamos lá gratuitamente, porque eu não recebo nada, nem do parlamento, ninguém. Vou lá, sento e explico a dificuldade dessas pessoas. Agora, do outro lado, isso é efetivamente retribuir para a sociedade? Isto é efetivamente dar voz a quem não tem voz? Isto é efetivamente permitir às pessoas que necessitam de um apoio terem um apoio? Então, eu posso fechar o escritório no final do dia e dizer assim, olha, isso aqui pode quebrar. Lá e mudar realidades, já tá bom. Eu não sei como é que eu vou pagar EDP. Mas dá uma Mas, satisfação pessoal, né? na verdade, é isto que realmente importa. Sim. O escritório é trabalho, óbvio. A gente sempre tem que respeitar o trabalho. Eu respeito muito o trabalho. Mas o escritório, ele não necessita tanto de mim. Percebe? Por quê? Porque o escritório, ele, de certa forma, é algo individual. Uhum. Isso ali, quando eu vou, quando eu falo, eu tenho a sensação de que realmente a gente pode propiciar mudanças. Eu tive um professor, uma sorte imensa na minha vida, o professor Pilau, e é com P, não é com B, ok? Ele fez uma pergunta uma vez, numa sala inteira de direito, e perguntou: quem aqui quer trabalhar no legislativo? Querem trabalhar com o quê? Aí uns juízes,